Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da chamada Nova Ordem Mundial. O nome já diz uma coisa interessante, né? É a Nova Ordem, ou seja, vem depois da tal da Velha Ordem, que é a Ordem da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, seja 1989 com a queda do muro ou 1991 com o fim da União Soviética, como você quiser, dá origem a uma nova estrutura de poder no mundo, chamada de Nova Ordem. Com o fim da Guerra Fria, a gente percebe o fim do socialismo real e o predomínio do capitalismo, ou seja, boa parte das economias que eram socialistas, com pequenas exceções, vão se transformar em economias capitalistas. Passam a ser chamadas de economias em transição, e aí esses países saem da transição do socialismo real para o capitalismo. Então a gente percebe que o fim da Guerra Fria marca esse predomínio do capitalismo. O capitalismo se torna um sistema econômico aí que se expande para vários países do mundo. O fim da Guerra Fria marca o fim da disputa ideológica, o fim da questão política, o fim da disputa bélica e marca a ascensão de duas novas categorias que vão passar a ser centrais na discussão da nova ordem, que é o caráter econômico, a economia e as trocas comerciais. Então, lá na Guerra Fria, a questão era ideológica, política, bélica, e agora na nova ordem a gente está falando de uma discussão que é uma discussão econômica e que é uma discussão principalmente das relações comerciais. Então percebam que as potências mundiais agora vão ser aquelas que se inserem melhor nesse modelo econômico e nesse modelo do comércio internacional. Pensando nisso, a nova ordem mundial é considerada por muitos uma ordem multipolar. Olha que termo interessante. Lá na Guerra Fria a gente falava da bipolaridade. Agora a gente está falando da multipolaridade. A sua primeira reação é pensar o seguinte: Guerra Fria era Estados Unidos e União Soviética, bipolar, fácil. A União Soviética acaba, ou seja, Estados Unidos. Por que a gente não está discutindo os Estados Unidos? Porque o nosso critério de definição disso é outro, é o critério econômico e o critério comercial. Quando a gente olha para a economia e para o comércio no mundo capitalista hoje, a gente não vê só os Estados Unidos. A gente também vê os Estados Unidos. Então, quando a gente fala de multipolaridade, a gente está falando que saem daqueles dois polos de poder e eles se tornam múltiplos. Honestamente, isso é questionável até os dias de hoje, mas a gente já lança questões para reflexão. Quando eu falo de multipolaridade, eu estou falando de quem? Eu estou falando dos Estados Unidos. Ou você tem dúvida que a economia dos Estados Unidos é fundamental para o planeta inteiro? Eu estou falando de boa parte dos países da Europa, que aqui a gente pode juntar no grupo da União Europeia e o mercado japonês. O Japão no bloco asiático, a União Europeia não só por toda a Europa, mas por boa parte da África, tem relações próximas até hoje, e os Estados Unidos na América e, honestamente, no mundo inteiro. Isso significa a multipolaridade que a gente tem na nova ordem. Eu queria colocar dois debates. Aqui a ideia não é responder, mas é lançar reflexões que são interessantes para a gente discutir isso. O mundo da nova ordem é um mundo multipolar. Mas o quanto será que a gente fala de multipolaridade se eu tenho aqui dentro um país que não só é a maior potência econômica do mundo, é um dos principais países que trocam mercadorias com o planeta, é a maior potência bélica, é a maior potência na influência política em relação aos outros países. Ou seja, a primeira questão para reflexão é que muitos autores tratam a nova ordem como um mundo unipolar. Será? Vou deixar aqui até a interrogação. Unipolar pensando que a gente está falando aqui dos Estados Unidos. Uma outra questão que muita gente levanta é que essa teoria da multipolaridade é uma teoria do fim da Guerra Fria, lá da década de 90. Mas o mundo hoje é muito diferente daquele período, né? A geografia é muito dinâmica, ela é muito rápida. Então o que a gente tem? A maior economia do mundo, junto dos Estados Unidos, não está representado nessa multipolaridade aqui, que é a China. Qual será que é o papel da China dentro da noção de multipolaridade que a gente fala da nova ordem? Isso é uma novidade que muitos teóricos até hoje têm dificuldade de tratar.
Beleza, pessoal? Aqui a gente viu os conceitos, como a nova ordem é baseada, o que é a multipolaridade e aproveitei para lançar temas de reflexão e debate de como funciona essa multipolaridade nos dias de hoje. Beleza? Até a próxima!